Boa noite para você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando a partir de hoje um bate-papo muito interessante, uma conversa do povo, e uma conversa para o povo, e eu estou com uma alegria muito grande de estar iniciando com você esse trabalho, e com esse trabalho eu vou estar convidando algumas pessoas sempre para estarem trocando experiência. É importante dizer que esse é um momento nosso de diálogo, de interação, um momento para nós estarmos aprofundando num assunto, às vezes, específico, rindo, não é, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. E começando hoje esse nosso bate-papo do povo, eu tenho a alegria de convidar aqui 2 servidores públicos, não é, que há muito tempo exercem essa função. Então, seja bem-vindo, vou apresentar um de cada vez. Não sei se eu começo do maior para o menor ou do menor para o maior, mas vou começar pelo mais sorridente, né, Deus? Vamos começar pelo Wilton. Seja bem-vindo, meu irmão. Diga para nós seu nome, sua idade, sua profissão. Boa noite para todos. Meu nome é Wilton de Freitas Silva. Os mais íntimos chamam de Will, que é mais fácil, né, de lembrar. Menino Will. É isso aí, isso aí. Eu trabalho na educação, vai completar já, como servidor público, já há 20 anos, ano que vem. 20 anos. Como monitor na creche Rock, em Werneck. E conheço essa pessoa aqui que está à minha frente, que é o Cosme. Por aí também, né, Cosme? 20 anos também Mas por aí, olha, né? Acho que mais, né? Mais, na verdade. Isso aí denota um pouquinho da nossa idade, mas deixa quieto. Eu, Adeilson também, que a gente é da educação, também já conheço mais de 10 anos. É assim, estou muito feliz em participar e de ser um dos primeiros, né? Ser o primeiro. O primeiro. Primeiro. Primeiro em dose dupla. Obrigado por ter aceito. Odeilson. Meu nome é Odeilson Pérez Sabino, tenho 47 anos e estou na educação também quase 20 anos. Ano que vem, né, completa 20 anos. Tive a honra e o prazer de trabalhar com a sua digníssima esposa, Tia Cris, né, que tem A o mesmo, tia Cris. tem o mesmo carinho imenso. Tenho ela como irmã, entendeu? E estamos na luta, né? Estamos na batalha. muito bom. Odeilson não é de Paraíba, né, Odeilson? Não. Eu sou de Vargem Alegre, né? E como é que foi a chegada Distrito em de Paraíba? Barra Foi do bem Piraí. acolhido? Sim. No começo, o que acontece? Quando eu recebi o telegrama, eu tinha feito uma prova também em Barra do Piraí. Aí calculei, falei, fui chamado para o concurso de Barra do Piraí, mas nem olhei remetente, não olhei nada. Aí quando eu fui ver, Paraíba do Sul, falei, poxa, Onde fica isso? eram 30, se eu não me falha a memória, acho que eram 30 vagas. E na colocação que eu vi, eu estava lá em 90 e lá vai 92 ou 93. Ainda brinquei com os amigos meus que vieram para cá, né, para Paraíba do Sul. Falei com eles, falei, eu só vou ser chamado para esse concurso. Estava na onda da tsunami, né? Vai ter que acontecer 2 tsunamis e eu ir na terceira leva. Mas foi surpreendente. Eu, sinceramente, eu não esperava. Então, Odeilson e o Will são servidores municipais aqui em Paraíba do Sul, da nossa Secretaria de Educação, todos os 2 monitores, né? E assim, vocês sabiam que seria essa a função, porque vocês acabam chegando, e vocês são dos primeiros, e vocês quebram um paradigma, né? Vocês quebram toda uma história de preconceito, de luta. Vocês são superação, porque algumas pessoas dizem que nós, homens, não sabemos cuidar. E vocês são cuidadores, e cuidadores de criança, né? Então eu pergunto para vocês assim, de início, você já tinha certeza de que iria ser bom, iria dar certo? Era isso que vocês desejavam? Educação e educação infantil? Ou foi um presente de Deus para vocês? Bom, no meu caso foi até engraçado. Porque quem é mais antigo vai lembrar. Quem é novo hoje não vou falar nisso. Era que a gente fazia o normal e para ser professor tinha que fazer formação de professores. De professores. Então, assim, lá em casa, o meu irmão que fez. Aí todo mundo achava que ele seria, ele que ia trabalhar na área da educação. Eu, no caso, não imaginava. Eu estava saindo 1 ano e pouco desempregado, já tinha deixado o currículo na cidade quase toda, não tinha conseguido nada. Aí até que saiu esse concurso, que é de 2005. A gente 2005. iniciou em 2006. E... Somos do mesmo concurso, Isso. né? Aí eu falei lá, o único que era mais baratinho, que eu tinha condições, assim, que era esse, de monitor, mas eu não tinha ideia. Depois que eu me inscrevi, que eu fui ver, eu falei assim, o que é um monitor? Aí que eu li as especificações, as obrigações, eu falei, meu Deus, onde que eu fui me meter?
Eu falei, o que que eu... Cuidar de criança, meu Deus. Mas eu sempre gostei de criança, sempre tive essa identificação. Aí eu fiz o concurso. Mas quando eu cheguei lá, assim, no dia a dia, eu realmente não sabia muito como lidar. Mas, assim, graças a Deus eu tive o amparo de pessoas boas, porque, assim, a questão de você ser novo, igual nós tava até falando ali embaixo, antes de você chegar, que a gente é pioneiro mesmo, porque vocês são. a gente, nos encontros de formações, a gente contava nos dedos, falava assim, olha, tem 1, 2, 3, eu acho que era não dava 10, né, meu Deus, acho que não dava 10. Eu tava comentando ali embaixo. Então, assim, uma área de educação que era só mulheres, só via mulheres. Então, assim, tinha muito que você falou, homem. Normalmente, quando alguém me perguntava, o que você faz? Eu falava, eu trabalho em creche. Ah, tá, você é porteiro? Ué. Não, Deus também respondia isso, Deus? Perguntava. Você é porteiro? Você é como é que fala? Motorista? Eu falei, não, eu sou educador. Eu trabalho... Você é o diretor? Eu falei, não, eu sou monitor. Falei, eu cuido do seu filho, eu cuido da sua filha. O que o homem faz na creche? Aí, é isso, a gente ouvia muito isso. E daí uma pergunta, deixa Deus responder. Ó Deus, o que o homem faz na creche? Para quem está nos acompanhando e fica essa interrogação, e até fica aqui, né, uma dica. Homem sabe cuidar e cuida muito bem. Sim. Prova disso é que nós temos vários outros homens que estão trabalhando nas nossas creches. E não tem nada a ver com o gênero, é a capacidade laboral que cada um de nós temos. Então, para quem tem essa dúvida, o que um homem faz na creche, Deus? O homem, ele praticamente desempenha quase as mesmas funções do que a monitora, né? Desempenha. O que acontece? Eu acho interessante, por quê? Porque as crianças olham para a gente, elas veem a gente com outro olhar. Aquela figura paterna, né? E assim, é interessante para você ver. Eu já passei por todas as turmas. Iniciei, né, trabalhando com a Cris lá, creche 2, aí depois creche 3, aí fui para os maiores, né, segundo, terceiro período, até me adaptei bem nos maiores. Aí, inclusive, ano retrasado, a professora, até mandar um beijo para ela, Jéssica, pessoa maravilhosa. A Jéssica foi lembrada, viu? Chegou para mim, virou e falou comigo, falou, tia Deilson, eu tô lá, né, minha ex-diretora, estou conversando com a Daniela, e pedi você na minha sala. Você vai? Eu falei, meu bem, vou, por que não? Mas fiquei no início, falei, poxa, berçário? O que eu vou fazer no berçário? Então, assim, fui pego de surpresa, e não vou mentir para você, não. É uma experiência maravilhosa. E é interessante por quê? Porque os bebezinhos, eles vêm... E eles precisam, não que os maiores não precisam de uma atenção, todos eles precisam, mas o bebezinho ele é mais dependente. Né? Ele depende da gente para tudo, e às vezes tem criança que a monitora está com dificuldade para botar para dormir. Aí eu pego, me dá ela aqui. Aí põe no colo aqui, acalenta um pouquinho, e eles acabam assimilando um com o outro. Eles fazem as escolhas dele. Tem hora que você vai e pega, comigo não vai não, tá chorando. Vai fulano, pega aqui. E assim a coisa interessante, você falou que acaba trazendo para o ambiente escolar, né, essa figura, esse papel paterno. E isso é muito bom, talvez, eu não sou formado na área, né, mas para o desenvolvimento da criança, ela perceber que ela tem naquele espaço as duas figuras ali muito bem representadas, a figura materna, um espaço predominantemente feminino, né, e a figura também paterna. E aí eu pergunto, né? As pessoas têm mania de achar que o homem não lava, não passa, não cozinha. E que quando ele faz isso, ele destoa daquilo que seria sua natureza normal. A gente não é preconceituoso, mas a gente sabe que existe as brincadeiras e as falas inconvenientes. E existe isso por vocês trabalharem na creche? São vistos de alguma forma, vou dizer assim, existe algum preconceito nesse meio, né, ou fora dele, por alguém saber assim, mas você toma conta de criança? Assim, no início, igual assim, por a gente já ter começado bem lá atrás, eu acho que tinha mais. Que agora não naturalizou. Já naturalizou. Então, assim, o que ele falou é até interessante, que eu tinha uma aluninha que ela só ficava no colégio, só comia. Ou só ficava, era até a fase de adaptação, e até depois que passou, né? Que a fase de adaptação é aquela que a criança que não estudou vai pro colégio, aí sai mais cedo,
até ir acostumando com o ambiente da escola. E ela só comia se fosse comigo. E assim, e se eu saísse de perto, era aquela choradeira. Então, assim, como ele falou, eu acho interessante assim. Porque hoje, igual, eu tenho alunos que passaram por mim lá que já são homens. Então, assim, aí passa, fala, tio Will. Aí vem, às vezes eu demoro, porque a idade vai chegando, às vezes demora a conhecer. A memória falha, às vezes. Mas aí, assim, tio, eu fiquei contigo lá na creche e tal. Aí conta, entendeu? Hoje eu tô estudando, hoje eu tô fazendo isso. Então, assim, pra gente também é legal, porque você, pô, foi meu aluno na creche, agora tá estudando, agora tá com profissão tal. Então, assim, e o carinho também, você vê, você pensa, poxa, eu deixei alguma sementinha, porque por mais que a gente estude, Piaget, Vygotsky, muitos teóricos que tem na área, acho que nada melhor do que a prática, do que a vivência, do que o dia a dia. E a questão do pai mesmo, porque é igual a questão do cuidar. O pai também cuida. Cuidar não é só da mãe. O pai também cuida. O pai pode trocar uma fralda, pode e deve. Pode, só não amamenta porque não tem condições. Auxilia, né? Auxilia, então assim. Mas prepara a mamadeira. A gente prepara a mamadeira, a gente prova também, a gente põe aqui na palma da mão para ver se tá quentinho. Às vezes a gente erra, né? Tá quente, e a gente acha que não, né? Mas assim, a questão que ele comparou e eu achei interessante, que eu também penso é isso. Que o educador também tem essa paternidade, como um pai também. Para estar ali para ajudar a criança, para poder estar próximo. E para as crianças enxergarem, né? Fala assim, eu posso também ser um professor, eu posso também ser como eles, eu posso também ajudar no crescimento de alguém. Pode falar, Deus, já falei isso. Vou pegar a sua deixa aí, que você virou e falou, tinha uma aluninha, agora eu vou te entregar. Inclusive a minha enteada, Luane Francine, que hoje tem 15 anos, sim. Tá? A minha esposa falou com ele, falou comigo, falou assim... Ela também trabalha em educação, né? Não, minha esposa não. A minha esposa, no momento, ela é artesã. Ela é artesã? Mas ela tem cara de professora, viu? Mas ela já... O que acontece? Lá na... De atuar na área. Na Sérgio Cabral, na escola lá, a diretora lá e a professora chamava ela para participar de peças teatrais, ela gosta. Eu vi ela, pensei que ela era professora, ela tem cara de professora. É uma criança grande. Ela entra direitinho no mundo das crianças, entendeu? Isso é bom, né? Entrar no lúdico da criança deve... E ela virou e falou comigo, falou que a Luane, quando chegava lá na creche, só parava de chorar com o Wilton. Ela só ficava bem quando o Wilton chegava e levava ela para a sala. Entendeu? E a família, Deus, quando você vem para cá, né? Porque aí você, a carga horária, né? E a gente sabe que o salário não permite muito você chegar no lugar para seu trabalho em Paraíba do Sul e venho todo final de semana. Então, de pronto, você passou no concurso e veio ser um sul-paraibano. E o que acontece? Eu fiquei, né? Falei, poxa, se Deus abriu a porta, é porque quer que eu esteja lá. Eu pensei muito, falei, não, vou. Aí, por que acontece? Eu fui na casa de pessoas amigas minhas, tal, Joviana, Juliana, pessoas, irmãos para mim, fomos criados juntos. A Juliana ia vir fazer o concurso para fisioterapeuta. Ela virou e falou comigo, poxa Deus, por que você não aproveita e vai também fazer o concurso? Porque eu já tinha vindo em Paraíba do Sul uma vez só, no show do Daniel na exposição. Eu virei e falei assim, a gente deve ter se encontrado lá. Aí ela virou e falou comigo, por que você não faz? E pensei e falei, poxa, realmente eu não me falo a memória, a inscrição acho que era R$30, alguma coisa assim. 30 reais. Aí eu virei e falei, mas eu vou fazer para quê? Aí eu falei, vou fazer para auxiliar. Aí ela virou, não, você vai fazer o grau de escolaridade que você tem. Você não tem ensino médio? Então procura alguma coisa que tenha ensino médio. Aí eu olhei lá, monitor, falei, isso aqui Isso é bom. Poxa. Falei, o nome... Ele não sabia que ele ia monitorar a criança. Eu virei e falei assim, o nome é imponente, né? Monitor. Falei, legal. Isso aí é uma coisa boa. Aí tá, fiz a mesma coisa que ele depois. Fui procurar no edital, ver direitinho. Aí falei, ainda pensei, não, mas deve ser igual a gente comunitário, você vai na casa da pessoa, entrega panfletos, essas coisas todas. Inclusive, eu poderia até ter feito para a Guarda Municipal. Para a Guarda Municipal. Eu também, eu tenho formação também em agente patrimonial.
Aí eu virei e falei assim, poxa, mas vamos lá, fazer esse negócio, monitor, eu achei legal. Pô, quando eu chego, a Cris, inclusive, mandou mensagem para mim. Você lembra, Pérez? Dia 2 de outubro de 2006. Tempo chuvoso. Cheguei lá, 2 crianças só. O menino fala para mim assim, tio, você sabe fazer um gelequinho? Falei, nossa, mãe do céu, olhei bem, olhei para a Cris, falei, Cris, o que eu estou fazendo? É isso mesmo? É ficar dentro de uma creche? A Cris, Pérez. A gente, né, é quase uma babá para as crianças. Aí eu fiquei assim, falei, não vou ficar 6 meses. Passou 1 ano. Não vou ficar mais 1 ano, passou 2. Já vai fazer 20. Vou fazer 20 anos, né? Casei aqui, constituí família. Graças a Deus, glória a Deus por isso. A Cris isso. gosta muito de você, Cris. Nossa, a Cris Eram quase 2, 3 horas de bate-papo no telefone de 2. A Cris só me irritava num ponto. Poxa, igual teve uns 2 anos, eu na praia lá, tô sabendo que tá acabando, né? Aí mandava pra mim, Pérez, tá acabando. Eu falei, poxa, Cris, não lembra disso não. Deixa eu tô aqui na praia, tô relaxando. Tô me distraindo, você tá me focando. Ainda tem gente que fala, pô, janeiro é comprido, né? Eu já pensei nisso, agora não é mais não. Agora não é mais não, janeiro tá muito curto. Tá curto. E existe alguma técnica? Porque às vezes alguém que está nos acompanhando em casa, porque assim, recentemente eu estive né, na creche, onde a gente agora, por causa da atividade, a gente vai visitando. Sim, sim. E eu vou confessar para vocês que é bastante barulho, que tinha lá umas 25, e parece uma sinfonia bem... Eles têm um entrosamento. Eles não falam baixo, porque na hora não, que um isso baixa aí, o tom, o outro começa. Isso, né? isso. E o desafio de gerar esse vínculo, essa confiança, porque assim, você precisa acalentar aquela criança, porque senão um vai instigando o outro ao choro e talvez eles fiquem irritados, e seria normal, e ao invés de um processo de parar, a tendência é o outro começar. Existe alguma técnica para isso? Vocês que já são mais... Talvez tenha alguém nos assistindo agora que é pai de primeira viagem e não cuidou de tantos filhos iguais a vocês, porque em média é 25 numa sala. 25 por aí. Então, ao longo de 1 ano aí, quer dizer, 20 anos... Berçário e creche 2. Bastante, já foram bastante crianças chorando nessa vida. Berçário e creche 2 agora diminuiu, agora são 20. São 20. E aí, qual a técnica para assim, acalmar? Eu, no meu caso lá, assim, tudo eu acho que é questão, igual eu falei, no início foi meio que no susto. Mas com o tempo que você vai, quanto mais você vai fazendo alguma coisa, você vai pegando práticas. Eu acho assim, cada um cria seus métodos. Então, assim, acho que a primeira coisa é confiança. É igual, você precisa mostrar para a criança que você tem autoridade, mas no momento que você precisa mostrar. Tem momentos que é igual você falou, você precisa acarinhar, tem momentos que você precisa brigar, brigar no bom sentido, de chamar atenção. Colocar um limite. De colocar um limite, porque as crianças, elas pedem limite. E assim, hoje está muito complicado, porque às vezes a gente, igual, você pega a criança de vários tipos de criação, de vários tipos de... É igual, as crianças da liberdade são diferentes das crianças da minha comunidade. São todas crianças, mas o comportamento, o convívio é totalmente diferente. Então, assim, eu não sei te falar uma resposta assim, como que faz? Uma técnica. Tipo assim, você vai conhecer. Eu acho que o principal é você conhecer o ambiente onde você trabalha, a estrutura ali das famílias, e para você ir trabalhando do seu jeitinho. Aí você assimila aquilo ali, você fala, aqui eu vou lidar desse jeitinho, que você vai colocando. É igual eu falei, teoria você tem muitas. Mas prática é totalmente diferente de teoria. Muda muita coisa. E o pai quando chega na creche? Porque a mãe a gente sabe que confia. Né? Mas e o pai quando ele chega? Porque culturalmente a gente acha assim, tô levando meu filho para a creche, vou deixar com a tia, né? Aí quando ele chega lá, ele dá de cara com o tio. Tem algum fato engraçado que vocês lembram, que vocês viveram nessa experiência de alguém chegar e... Ué, eu vi o fantasma, né? Existe isso ou existiu? Tem alguma história engraçada que vocês já viveram de alguém ficar surpreso por seu tio Deilson, o tio Will lá na creche? Não, eu assim, sinceramente assim, eu não tive esse problema não, de chegar, se assustar, mas peraí, trabalha aqui, não. Eu tive até foi um marido de uma funcionária
né, que chegou de repente assim, me viu lá e ficou afastando. Aí chamou ela e falou, mas o que esse rapaz está fazendo aqui? Aí falou, mas ele é monitor, ele trabalha aqui na... Eu falei, não trabalha não. Aí falou assim, não, trabalha. Eu falei, não, esse rapaz é policial. Mas quem tirou isso pra você que é policial? Não. Ele subia lá o Liberdade lá, que eu tinha uma necessaire preta. Aí, nossa, necessaire preta, o máximo que tinha no estilete para fazer ponta no lápis, alguma coisa assim. E minha carteira. Aí pirou, ele ficou meio assustado. Não, né? Não, esse cara tá mentindo para vocês aí. Polícia disfarçada. Mas assim, com relação aos pais, eu acho até que eles... Né, igual o Wilton falou, no início realmente era mais difícil. Às vezes até para você, né, até a gente mesmo se sentia um pouco deslocado. É, meio um peixe fora d'água, né? Até você se assimilar ali. E assim, eu deixo muitas vezes, às vezes o pai chega, ou a mãe, chega na professora tal, que ela vai te dar, né, determinada informação melhor sobre o seu filho, principalmente dentro dessa área pedagógica. Mas é igual o Wilton estava falando aqui. A gente fica, igual assim no meu caso, a questão da adaptação da criança. O berçário, primeiro mês, choradeira. Segundo mês, choradeira. Que eles, né? E muitas das crianças, às vezes, que estão no berçário, ainda estão amamentando. Aí eles olham, vê umas figuras diferentes. E assim, aí todo mundo, as pessoas chegam e falam, nossa, como é que vocês são doidos? Uma choradeira danada, porque a questão da adaptação realmente demora. Demora, e a gente sempre fala... Porque é um ambiente novo, com uma criança que está acostumada com o ambiente. Pai, mãe, um ambiente familiar. É tudo novo para ela, então ali... E alguns começam com 6 meses, né? Com 6 meses, que a mãe tem que trabalhar e deixa... Mas, de fato, estranho acordar, cortar o cordão umbilical é ruim. Eu olho às vezes no espelho, me estranho. Como é que eu não vou querer que a criança olhe? Não, e assim, interessante que, igual falou, começa a chorar um, quando você vê o outro tá chorando, o outro também lá do outro lado. Aí as pessoas chegam assim e falam, nossa, como é que vocês aguentam isso? Fala, calma, é tudo no tempo certo. E principalmente quando o pai aceita a adaptação, a criança depois fica ótima, fica excelente. Tem criança que a mãe abre a porta, eles mesmo sozinho já pega a mochila dele e vai embora. E já vai entrando. Eu tive uma situação que não foi assim, foi engraçado, porque o pai chegou e quando me viu lá, o pai falou assim, não aguento isso aí, não sei como é que vocês aguentam. Eu tenho um só, não aguento, vocês estão assim. Assim, porque ele meio que se colocava no nosso lugar, entendeu? Assim, aí fala assim, vocês são guerreiros mesmo, vocês são guerreiros. E de fato, né, monitor de creche é uma classe, eu vivo isso dentro de casa e preciso aqui abrir lá dentro para poder dar os parabéns e agradecer a todos. Eu vejo o carinho, o cuidado que vocês têm, a preocupação, às vezes a dedicação para poder entregar para eles uma festa que lá fora ele não teria, né? Às vezes uma festa no final do ano, uma festa no Dia das Crianças. E até para isso o papel de vocês é importante, que vocês acabam sendo o suporte físico, a força, que aquele ambiente feminino não teria. Então, tem um peso e já sabe quem é que vai chamar, né? Claro. Isso aí não tem para onde correr. Já sabe que são vocês. Tem peso, fala. Aí nessa hora, fala com certeza, né? Vem cá, ué. Você é o único homem que tem aqui. Eu já passei por isso, que agora eu tenho mais ajudantes, que agora tem mais 2. Lá na de vocês são 2. Na minha são 3 agora. 3. São 3. Na sua são quantos, Deus? São 3 monitores. Eu, o José e o Diogo. E 2 serventes, o Maurício e o André. E o André. André, trabalhei com o André na Cerâmica Vaz, muito tempo atrás. A gente tem história nessa cidade. Então, a Deolinda tem 5 varões. 5 varões. E quando você fala a questão quando você, voltando um pouco lá atrás, você falou a questão da adaptação, né? E agora eu estou tendo outra experiência. Eu estou trabalhando com um menino especial, o Eliseu. Entendeu? É um novo desafio. Um novo desafio. É um novo desafio. E assim, eu acho que Deus faz as coisas certas, na hora certa, no momento certo. Eu, se perguntasse assim um tempo atrás, você vai trabalhar com uma criança especial. Eu falaria mesmo, eu acho que eu não tenho estrutura não. Mas não, Deus sempre nos capacita. E Ele nos coloca nos lugares certos, no momento certo. E assim, eu tô adorando, entendeu? Porque é um novo mundo. Você, né?
Porque a gente sabe muito bem que tem a questão das limitações, essas coisas todas. O cuidado é diferente, entendeu? Mas ele entende muito bem quando você fala sim ou quando você fala não. Ele às vezes vai colocar não, ele já sabe muito bem, não, lá não pode. Entendeu? E eu preciso dizer aqui que, assim, é o nosso primeiro programa, né? Não sei se é programa que chama, nosso primeiro encontro, nosso primeiro bate-papo. E eu pretendo convidar vários outros servidores para a gente ter um momento de partilha. Mas, de verdade, eu quero ter a felicidade de convidar pessoas que a gente vê a satisfação, a alegria, né, naquilo que fazem. Às vezes, nós, enquanto servidores, nós somos muito cobrados. Sim. E as pessoas, às vezes, frisam muito quais são as nossas responsabilidades. E nós sabemos quais são, né? Quais são as implicações dos cargos que nós exercemos. Mas é bonito quando a gente pode sentar com um servidor para uma partilha como essa e perceber o brilho nos olhos, a alegria de saber que aquilo que eu faço como atividade laboral é algo que me completa como pessoa. Sim, porque seria muito ruim exercer a função que vocês exercem, exercer a função que eu exerço, se isso de fato não me completasse. Talvez até tenha acontecido por um acidente. Quem é que é um monitor? Não sei. Não sei, mas vou mas descobrir aí na depois prática. Você descobrir e falar assim, olha, sendo um monitor, eu sou uma pessoa muito melhor. Né? E assim, sim. Hoje a gente tem noção da importância. A gente tem noção da importância que o educador tem na vida de uma criança. Porque a gente acha que aqueles momentos que eles passam ali com a gente, às vezes aquilo ali vai influenciar lá na frente. Então, assim, a maneira como eles vão ser acolhidos, a maneira como eles vão ser incentivados. Porque a gente tem a mania, a gente adulto tem a mania de achar que criança não ensina. Não ensina. Pelo contrário, a criança ensina a gente pra caramba. Quantas vezes eu cheguei... Eu tinha um menino especial também, que ele até veio a falecer. Tinha dias que eu chegava para trabalhar e ninguém via que eu tava triste. Eu sentava no chão assim, às vezes chorava. Eu ficava com ele assim. Ele, uma vez, ele até me emocionou bastante. Ele veio, botou a mão no meu rosto e começou a fazer carinho. Tipo assim, ele percebeu uma coisa que os adultos em volta não tinham percebido. Então, assim, aí você acha assim, a criança, não, ela percebe. Ela sente a sua falta, igual assim, essa semana eu faltei, que eu precisei me ausentar e tal. Aí eles, no outro dia, tio, o que você foi fazer ontem? Você não veio? Aí eles gostam de contar a rotina deles, que eles fizeram. Eles gostam que a gente faça parte. Então, assim, essa questão de... Como eu falei lá no início, eu não sabia o que era. Mas depois que você passa a saber a importância que tem, você fala assim, caramba, olha o que a minha responsabilidade aqui. E a gente está lidando com, assim, com um bem muito precioso. Você que é pai, né, você pode falar melhor do que eu. Pô, eu acho que a maior riqueza de um pai e de uma mãe é um filho. É o filho. Então, assim, o pai e a mãe chegam ali e deixam o tesouro deles com a gente. Então, assim, olha o tamanho. E não é um. Não. São 20. Eu, no caso, deixei os 3. Meus 3 filhos passaram pela creche, todos 3. E graças a Deus a gente consegue reconhecer que eles são o que são por causa daquilo que lá eles viveram. Nós tivemos uma experiência com um deles, não vou entrar muito nos detalhes, senão todo mundo percebe, né? Mas em que o monitor e a professora nos chamaram e fizeram algumas recomendações. Olha, passa a observar isso. E aquelas recomendações foram fundamentais para a gente poder dar para ele, naquela fase inicial da vida, um equilíbrio. Né? Porque vocês, às vezes, esse tempo de permanência com os filhos, vocês acabam vendo o desenvolvimento, percebendo algumas coisas que às vezes o pai e a mãe na vida corrida... porque ele chega já de tarde, em alguns casos, né? Ou já está cansado. E aí você não tem tempo de perceber. Sim. E aí eu acho, não sei se ainda tem, mas no tempo em que os meus ficavam na creche, vinham os bilhetinhos. Né? E a gente tinha que retribuir com bilhetinho. Remédio, fralda, tudo direitinho. Ele levava 3 fraldas por dia, tudo contado. Algumas para aqueles que não tinham, a gente sempre colocava. Né? Então, assim, de verdade, a gente precisa agradecer. E através de vocês, eu agradeço a todos os monitores da nossa rede municipal. Eu, por experiência de ter 3 filhos que passaram pela creche, minha esposa trabalha na creche,
né? Eu, como servidor, já visitei várias unidades. Hoje, também no exercício do cargo que estou na vereança, tenho visitado. E, graças a Deus, eu nunca cheguei numa unidade de creche, ainda não visitei todas, não. Mas eu nunca cheguei numa unidade e tivesse algo que me causasse tristeza. Sempre me deparei com crianças bem cuidadas, né? Algumas, às vezes, na hora do sono, e a gente chega na hora errada. Né? E aí a gente acorda as crianças. Mas parabéns a todas as pessoas que exercem essa função de monitor, de monitora na nossa cidade. E existe sempre alguma coisa no serviço que a gente gosta mais de fazer, né? Tirando o merendar. Que merendar é muito bom. Existe comida de colégio. Acho que é só a de vó e de mãe. Só a de vó e de mãe. Existe alguma coisa na rotina escolar que vocês gostam de falar assim, ah, graças a Deus chegou a hora de fazer isso? Hein? Eu gostava muito, assim, a parte de brincadeira, assim, contação de história, né? Porque tem... É igual eu falo, eles ensinam pra gente bastante. E às vezes... E eles são engraçados, que eles têm umas tiradas que às vezes você se surpreende. Você fala assim, meu Deus, de onde que saiu isso? Então, assim, às vezes saem umas versões de música meio adaptada, né? Tem aquelas brincadeiras mais antigas que eles gostam. Então, assim, essa parte pra mim, assim, de interação eu gosto bastante. Eu, assim, tem um momento pra mim que é único, né? Acho que há 4 ou 5 anos que eu sou o Papai Noel da creche. Ah, é? Então você... essa parte também sobra pra gente, tá? Então, assim, você vê... Uns lógicos têm medo do Papai Noel, tem criança que chora. O bom é que um já tem barriga... Não, mas já não precisa de tem as almofadas, Fala que ele fique tranquilo que eu já tenho uma especial para esse momento. Já, esse aqui a gente deixa guardado. E aí você faz só na creche onde você trabalha ou te convidam para outra? Não, eu faço só na creche que eu trabalho. Só na creche onde você trabalha. Ainda não recebi nenhum convite, não. Então agora quem está assistindo, diretores... Ó, Papai Noel. E é 0800, tá? Já tem alguém que gosta de ser o Papai Noel e fazer a alegria da criança. Você olhar o olhar da criança, a emoção, entendeu? Não sei, é algo indescritível. Não tem como você chegar e avaliar. E tem uns que é bonitinho, que eles ficam puxando a barba do Papai Noel, aí pergunta se tem presente para o irmão também, se tem presente para a irmã. São momentos, às vezes, únicos, igual assim, dentro da rotina, às vezes a gente está assim, igual ele falou, tem crianças que são muito engraçadas, eles viram e mexem, eles aprontam deles lá e a gente acaba... Né? A espontaneidade de uma criança nos encanta. A gente acaba entrando na onda. Eu tenho muito vivo na minha lembrança, né? Eu dei esse evangélico, o Hilton evangélico, mas o Hilton conhece bastante o rito católico, a gente participou junto de grupo de jovens. Então, existe um dia específico na celebração da Santa Missa que, às vezes, alguns de nós, leigos, é convidados para poder fazer o evangelho. Isso acontece durante a Semana Santa. E no ano passado, eu fui convidado para fazer o evangelho durante a Semana Santa. E era na missa de 10 horas da manhã, que é uma missa que tem um número significativo de crianças. E o Frei Michel, ele tem o hábito de chamar as crianças para uma partilha, para uma catequese. E uma das perguntas que ele fez era o que tinha de diferente na leitura daquele dia. E aí um menino foi e respondeu assim, como é que o menino falou? Foi um tio que leu. O menino percebeu que não era o padre que tinha feito a leitura. Aí um outro menino lá do fundo pegou e gritou assim, e leu muito bem. E aí aquilo eu gostei, porque... Mas assim, a gente percebe a naturalidade, a espontaneidade da criança. Um percebeu, habilidoso, inteligente, mas outro fez questão de frisar, foi muito espontâneo. Ele quis dizer assim, não, leu e leu muito bem. Aí eu fiquei todo bom, falei, viu, minha vez. Então, e assim, de nós, né, servidores como somos, né, a gente percebe que nós temos uma dinâmica, e nos últimos anos isso foi muito forte, porque a gente não consegue ter uma reeleição. Então, de 4 em 4 anos, a gente meio que sofre uma mudança no modus operandi, sim. Muda a chefia, a creche também tem a sua eleição independente do ano letivo. Ao longo desse tempo, né, falando da estrutura administrativa que nós trabalhamos, vocês acham que está melhorando,
está piorando as condições de trabalho? Existe alguma coisa que pode ser feito para melhorar? Porque, graças a Deus, a gente consegue entregar do nosso humano melhor sempre, e isso não vai mudar, né? Mas a estrutura, o espaço, né? Vou fazer uma pergunta mais específica, né? Se você pudesse implementar, colocar algo que você vê que é resolutivo, que é eficaz, o que você faria para melhorar a educação, a vida dessas crianças que vocês cuidam? Bom, deixa eu... Eu começar agora? Eu acho que tem coisas assim que são simples e são básicas. Uma das coisas que eu acho que poderia ser implementado nas creches, a questão de uma parceria maior da saúde com a educação. Você quer ver uma coisa? É igual aqui na Rua das Palhas. Nós temos o Dentinho de Leite e nós temos a Deolinda. São Aí você tem um grupo X de enfermeiras. Pelo menos assim, uma intercalando, uma enfermeira, botar uma sala, né, de enfermagem. Por quê? São coisas simples, porque um engasgo de uma criança, um primeiro socorro, né? Uma ação de primeiro socorro, você está ali, ela está apta para isso e ela é capacitada. E é uma coisa que não ficaria tão caro, entendeu? Você pega, monta uma sala ali direitinho e tal, porque já aconteceu, né? Inclusive, uma aluna já aconteceu de cortar o braço, ter que tomar 30 pontos. E naquela ocasião a diretora foi muito ágil, muito rápida. Eu já peguei, né, a menina rápida, a Ana Júlia, peguei ela rápido. A Daniela já pegou o carro dela, já saiu. Chegamos no hospital, socorreu, ela tomou 30 pontos, 15 pontos interno e 15 pontos por fora. E assim, às vezes você vê muita questão, aconteceu, né, da criança engasgar e tal, porque por mais que você saiba dos procedimentos, mas tendo um profissional ali, talvez o olhar dele é diferente, é mais rápido, mais ágil, né? Até porque a chegada do profissional, ela vai trazer os equipamentos. Sim. Que às vezes nós somos levados para fazer curso, né? Teoricamente somos preparados, mas aí o equipamento que a gente tem é aquele equipamento, aquela caixinha básica, uma gás, um esparadrapo, que o metiolate não pode porque arde, mas aí a gente acaba tendo uma precariedade de... E eu tive uma experiência, porque quando eu estava lá na minha mãe, né? Eu te falei que a minha mãe mora em Barra do Piraí. Aí eu peguei, a gente estava lá, meu irmão gosta de ouvir um som muito alto, todo mundo gosta, né? E a gente mandando no churrasquinho, e a minha cunhada, né, que Deus, né, levou, né, ela veio falecer até na época da Covid, ela engasgou. E assim, aí todo mundo, a Adriana engasgou, e ela chegou realmente a ficar roxa. Aí a minha mãe foi, a Adriana engasgou. E eu sabia, né, eu sei fazer o procedimento, sabia não? Eu sei. Eu fiz o procedimento nela e voou um pedaço de carne longe e ela conseguiu. Ou seja, que começaram a bater nas costas dela, eu falei, não bate nas costas não. Aí eu fiz o procedimento, né, comprimindo o diafragma dela, ela conseguiu expelir aquele pedaço de carne e ela veio falecer bem depois, foi até no período da pandemia, de Covid. Parabéns. Na técnica, eu nunca consegui acertar, vou te ser sincero. Ela é uma manobra muito técnica, né? Você tem o ponto certo para poder pegar. Eu já consegui machucar alguém tentando fazer essa manobra e eu não consegui acertar, que você comprime e de fato, mas às vezes é muito boa a colocação, porque às vezes a gente faz o curso técnico, mas é nada melhor do que você ter um técnico profissional na área. Boa sugestão. Já teve até em outras gestões passadas que a gente até, em reuniões, sugeriu isso. Assim, se é possível ter igual ele disse, uma assistência. Tipo assim, de alguém, alguma enfermeira, alguém, entendeu? Pra estar ali auxiliando. Porque por mais que a gente tem curso, beleza, a gente tem capacitação, mas não é a mesma coisa igual de ter um profissional ali pra... Porque acontece, gente. A criança engasga. Por mais que você tome cuidado, a criança cai. A gente procura estar lá para cuidar, para que isso não aconteça, mas igual em casa, o inesperado acontece. Sim, igual você. Você tem 3, né? Imagina 25. Vão correr, cai. Isso acontece. Então, assim, essa questão que ele falou, por isso que eu pedi para ele falar primeiro, que eu sabia que ele ia falar. Que ele ia falar algo. Ele ia falar algo importante. Para que eu pudesse complementar. Igual aconteceu também um caso também, da criança estava convulsionando. Graças a Deus, a monitora estava muito atenta ao horário do sono. Ela começou a ter uns espasmos. Aí a monitora virou e falou, isso é normal? Eu falei, não é normal não. Ela está convulsionando.
E nisso pegaram a criança, correram, chamaram a Daniela, levaram para o hospital, muito rápido, né? A Daniela estava até sem carro, entrou na frente do carro dos outros lá. A pessoa foi, parou prontamente, colocou a criança dentro do carro e socorreu. E aí depois que a mãe foi virar e falar, ele realmente, né, ele convulsionava. Porque na hora que fez lá a matrícula da criança, não colocou nada disso. E é até importante, né? Porque você vai falar, não só para a creche, né? Mas às vezes a pessoa vai deixar a criança na casa do tio, da avó, e tem uma patologia, tem alguma coisa e a pessoa não fala, né? Até com isso a gente tem que lidar com a desinformação acerca do outro. E aí, de repente, a pessoa é pego de surpresa. Então, um dos principais desafios de uma nova gestão é a oferta. Mas o Will pegou carona demais no seu. Né? Ele nem... Né? Eu acho assim... Não, ele pode. A questão, assim... Isso eu falo não só pela minha área, mas eu acho assim, a questão da valorização. Que até o Canelinha tem no plano de governo dele, de estar fazendo e tal. Que eu acho que isso é válido não só para aqui, mas para todo lugar. A questão da valorização do servidor público, que é importante. Que a verdade é que nenhuma prefeitura funciona assim. É igual aqui, você abriu esse espaço, então eu estava pensando lá. Então, assim, é importante. Você precisa ter servidores bem remunerados, bem assistidos, em recursos, em tudo, para que... É igual se eu quero exigir de você que você tenha você faça um bom trabalho, eu tenho que te dar material. Condições de trabalho em todos os sentidos. Entendeu? Eu não estou justificando, tipo assim, então você não tem material, você não vai fazer, não. É como a gente falou lá no início. Você tem que fazer o melhor com o que você tem. Então, assim, eu acho que essa parte da valorização também é importante. Acho que a gente precisa aprender ainda a cuidar de quem cuida, né? Sim. Aquilo que eu tenho uma premissa que se você não cuida de quem cuida, e se você não cuida do que te é confiado, você só está trabalhando para poder haver uma destruição. Outro dia eu estava fazendo uma análise de um fato, né? E eu me deparei com uma pessoa, não tem nada a ver com esse assunto nosso, mas talvez tenha, que um dia exerceu a função. Como nós temos hoje, por exemplo, vocês cuidam de pessoas. Sim. Né? As pessoas que vocês cuidam, amanhã vão estar cuidando de vocês, vão estar cuidando de nós. Vai estar te atendendo na unidade básica de saúde, vai dar aula para o seu filho, vai ser o médico que vai te assistir, porque você cuidou bem, ele cresceu, se desenvolveu, frutificou, e você colhe os frutos daquilo que você fez. É como também, às vezes, o espaço público, a pessoa não cuida. E amanhã ele é o usuário. Né? As pessoas aprendem comigo. Né? Então, a maneira como a gente opera, a maneira como a gente executa a nossa função, ela forma os novos profissionais. Nós acabamos, né? A pessoa chega hoje e aprende com vocês. Então, se vocês não ensinam bem, se vocês não fazem bem, amanhã quem vai cuidar dos filhos e dos netos? E não podemos reclamar, né? Porque né? A gente não está preparando para... A gente vai colher o fruto daquilo que a gente plantou. Sim. E eu acho muito bonito quando nós, servidores, temos essa consciência. De que, principalmente, graças a Deus, nós trabalhamos para o órgão público. E é um ponto somos usuários do serviço público. E é um ponto muito importante, igual muitas das vezes você chega no servidor, não, mas eu tenho direito aqui, eu tenho direito não sei o quê. As pessoas focam muito nos direitos, mas esquece também que os deveres estão ali. E você tem o direito de manter essa porta de trabalho aberta para quando você precisar, você também tem. Você imagina a pessoa que ela não ela é negligente, né, na sua atividade laboral, e ela trabalha na saúde, e ela não olha, ela não cuida, ela não zela, e aí ela começa a ensinar alguém da forma que ela trabalha, e depois ela vai envelhecer e ela vai ser a pessoa que vai precisar do cuidado. Né? A professora que não te ensina a ler e escrever, amanhã o filho dela vai aprender de forma ineficiente, porque ela ensinou mal, e por mais que a pessoa que ela ensinou deu o seu melhor, ela colocou um limite. Então, o outro não aprendeu como deveria, ele não vai ter como ensinar. Não tem como passar, né? Não tem como passar. E o serviço público, ele nos ensina isso, né? Pelo menos, graças a Deus, a maioria das pessoas que eu lido, elas se dão para entregar o melhor, porque elas têm consciência de que amanhã elas vão usar aquilo. Faça com excelência. Né? Eu trabalho na segurança. Se eu não prover segurança, eu estou inseguro. Então, eu preciso da segurança hoje para eu estar seguro amanhã.
Eu tenho que pensar que quando eu produzo segurança, os meus filhos podem andar, minha esposa pode andar, porque o meu trabalho está dando certo. E as pessoas vão entendendo a eficácia disso e a gente cria essa roda que faz o mundo girar. E aí a gente vê que, graças a Deus, a gente olha e percebe que o trabalho de vocês dá certo. Né? A gente, infelizmente, vive uma realidade de muitos jovens que se perdem, mas aqueles que passam, e tio Will, tio Adeilson, não se perderam. Graças a Deus. Eles não têm constrangimento de olhar para vocês e falar assim, poxa, eu não dei certo. E se não deram, a culpa também não é de vocês, porque eu vejo que, graças a Deus, vocês trabalham muito e trabalham muito bem. Tem uma pergunta aqui que a dona Cristiane que mandou. E ela falou que se eu não fizesse... Lá vem, meu Deus do céu. A pergunta é difícil, ela que escreveu. Você percebe alguma diferença no tratamento ou nas expectativas em relação aos educadores homens e mulheres na instituição de trabalho? Essa ela mandou, acho que a gente até já falou um pouco disso, mas eu marquei e falei, essa que ela me deu, essa se eu não fizer, chegar em casa eu apoio. Essa eu vou começar, vou dar uma... Fica à vontade. Assim, igual eu falei, lá no início eu até percebia, porque assim, como era tudo novo, como eu disse, a gente é um dos pioneiros, então assim, aí o que acontece? As pessoas olhavam, falavam assim, mas você, trabalhando com criança e tal, que tinha aquele preconceito, né? E aquela coisa de achar que a gente não é capaz. Não é capaz. Então, assim, às vezes hoje em dia não, porque hoje em dia, graças a Deus, a equipe que eu trabalho é bem tranquila, bem de boa. Mas, assim, no início, tem pessoas que olhavam, assim, que questionavam, entendeu? Assim, mas o que ele vai fazer aqui? Ele vai trocar fralda? Ele vai trocar fralda, ele vai dar banho, ele vai... não, mas... Então, assim, tinha. Mas eu, assim, igual eu falei no início lá, eu achei que eu ia passar muito mais, assim, preconceito e muito mais desses questionamentos. Mas, graças a Deus, foi, assim, foi mais tranquilo do que eu imaginava até. Foi um desafio no início, mas agora, acho que desafio a gente superado. Foi. Agora, a minha área, né, ela é um universo totalmente, ela é o oposto. Masculino, né? Salvo engano, são 4 mulheres, né? Ou seja, nosso grupamento, nosso efetivo, acho que são 60, 62, só 4 mulheres. Então, assim, eu estou na minha zona de conforto. Está em casa. Estou em casa. E como é que é o dia a dia para vocês lidarem, né? Porque às vezes elas entram no mundo delas e esquecem que vocês estão ali. Aí, de repente, olha e fala, tem um homem aqui do meu lado. Porque no universo masculino, às vezes, acontece isso. Você vai indo, e daqui a pouquinho você solta uma pera, aí você fala assim, desculpa. Acontece. Eu falava uma vez, falava assim, gente, esse jeito aqui, daqui a pouco eu tô até mestrando também, que é só conversa. É só conversa. Tipo assim, às vezes elas não se ligavam no início, porque tinha a diretora lá no início, ela até falava assim, meninas. Aí eu falava, opa. Tem eu? Até para não acostumar, né? Falar menina, não. Eu aqui. Então, assim, e no início, igual, era só eu. Então, assim, tinha assuntos que a gente que é homem tem assuntos que... Próprios do homem, que a gente é mais que a gente não sério. Precisa contar aqui. Né? A gente é mais... então, assim... O homem é mais sério, né? Igual, com quem que eu ia falar de futebol? Com quem que eu ia falar de futebol? Não tem. Não tinha ninguém. Então, chega assim, lá empolgado, o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou. Só mulher. Então, assim... Aí olha e fala assim, o Flamengo ganhou. Quem fez o gol? Fala, não pergunta não. O Zico já parou. Então, assim, tinha mais isso aí. Mas, assim, normalmente não era de deixar a gente de lado, essas coisas, não. Mas aquele negócio, às vezes estava conversando, mas naturalmente. Era pego de surpresa. Saía aquela conversa, aí eu falava assim, gente, eu tô aqui. Eu tenho uma memória com relação à minha ex-diretora. Ela sempre falava o seguinte, de repente ela começava a falar umas coisas lá, né? Assunto de mulher, aí o pessoal falou, Dani, Aldeilson aí. Me chamam de Brutus, né? Esquenta a cabeça não, Brutus já convive tanta gente. Tempo que a gente que já virou mulher. Falei, não, virei mulher. Não.
Falei, eu entendo o universo de vocês, tem uma compreensão maior. Depois que você começa a conviver com ele, você entende o universo. O universo Feminino, mas cada assim, dia melhor. tudo dentro do respeito, entendeu? Aí, de repente, não tinha jeito. Soltava o negócio lá. Aí o pessoal, Dani, olha o Deilson. Aí me chamava de Bruto. Não, que Brutus. A gente até esquece do Brutus. Já me conhece. Mas nem tanto, assim, tipo assim, o nosso lado É. feminino, digamos assim, aflorou um bocado demais, agora continua sendo. Continua sendo. É porque é importante a gente também, às vezes, a pessoa entender isso. A gente vai se tornando, não é fruto do meio. Sim. Mas a gente vai aprendendo. É importante a gente deixar isso claro, que tanto a mulher que ingressa no universo masculino para exercer, nós temos hoje, até outro dia alguém falou e eu achei bonito o reconhecimento, mas a crítica ainda pesa. Tem uma motorista que é da educação. Né? Tem. E ela, por sinal, dirige muito bem. Muito bem. E ela passou outro dia, o cara pegou e falou assim, olha lá, a gente estava aqui no Rei das Vitaminas ali, tomando um suco. Aí ela passou, o cara lá, rapaz, que doideira. A mulher tá dirigindo um ônibus. Eu falei, mas qual que é a E outra doideira? coisa, eu vou falar um dado aqui científico. Normalmente a mulher, quando ela dirige bem, ela tem que dirigir melhor que o homem. O problema da mulher é achar que o carro é um guarda-roupa. Por causa da. Mas por causa do quê? Da atenção. Da atenção. Que nós vamos falar sincero, nós homens somos mais. São mais, a gente é mais. Então, assim, quando é até um dado interessante. Então, assim, eu acho que é vice-versa. Por exemplo, como a gente, na educação, às vezes, a pessoa olha, o que o homem tá fazendo? A mesma coisa. Que o rapaz falou, uma mulher dirige. Pode, ué. Pode. Um homem trocando fralda, pode. Pode. E é importante a gente entender isso, que enquanto pessoas, Mulher tá narrando até partida de futebol. partida de futebol tá até apitando, e às vezes melhor do que o Oh. Daronco. Não vamos entrar Não nesse vamos âmbito de entrar- futebol, deixa quieto. Até porque ontem tem alguém que estava triste, tá rindo à toa, e melhor. Deixa A gente é quieto. mais flamenguista, a gente não entra nessa parte. Mas é bom as pessoas saberem que é possível, né? O homem exercer atividades que não é que são atividades das mulheres, são atividades da casa. Sim. Né? A gente vir para fora, e aí, parabéns para vocês que apresentam esse lado laboral do homem, que é capaz de produzir fora de um universo totalmente masculinizado. Né? É como hoje, né, a gente vive muito essa realidade em vários meios, mulher jogando futebol, superação. Né? Você quebrar e jogar por terra Os todo paradigmas, qualquer tipo de né? preconceito. São Os tabus, né? paradigmas são tabus que precisam Tabus ser precisa ser quebrados. quebrado. A mulher, porque joga bola, não vai deixar de ser mulher. Não vai E o deixar de homem, ser porque mulher. cuida de De criança, não vai deixar de ser homem. E pra Pelo vocês, contrário, que ele são os vai, ele primeiros, está ampliando o horizonte dele. estão ampliando o horizonte dele. Ele está mostrando que nós somos capazes. Sim. Né? Então, parabéns para vocês. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem agora a fala que vocês querem. A gente não está no show da Xuxa, mas de repente a gente quer mandar um beijo para alguém, a gente quer mandar um abraço. Sua família lá em Vargem Alegre vai ver, eu tenho certeza. Se quiser aproveitar para mandar um abraço para eles. Lá em Werneck também tem gente que vai assistir. Mas vamos começar pelo Deilson. Né? Poxa, tá vendo? Aí deve ser por causa da barba, né? Barba branca. É questão da prioridade. Lá, né? Então vamos lá. Mandar um beijo para minha mãe, para minha mãezinha querida, para os meus familiares que estão lá em Vargem Alegre nos assistindo, para minha esposa Fernanda, para minha enteada Luane, né? E para todos os profissionais da educação, que agora, né, eu estou tendo o privilégio de trabalhar com a professora Lília, voltando a trabalhar com turma de terceiro período. Por mais que eu fique com o Eliseu, como mediador dele, a gente auxilia em toda a turma, né? Para tia Jéssica, tia Belinha, tia Maiara, né? Para minha diretora Gabi. Então, todas as meninas que estão lá, que sempre me deram suporte, sempre me acolheram muito bem. E hoje eu me considero realmente um cidadão sul-paraibano. Já recebeu o título, Deus? Não, ainda não recebi. Tem que Não receber. recebi. Aí. Quase Aí, 20 ó. anos, né? Vou ter que baixar Vai ter que baixar um decreto. que proíbe alguém entregar para ele, porque Se não assistiu o seja nosso você. podcast. Falar assistiu, mas não copia a ideia. E, ó, Mas merece, e não vou merece. mentir para você, não. Quase que eu não vim. A minha esposa está se recuperando de uma pneumonia. Aí eu falei para ela, amor, acho que eu vou bem mandar mensagem pro Correio, mas acho que eu não vou, não. Olha, me deixar sozinho Ai. nessa, olha. Aí Que ela- companheiro. Não, aí ela virou e falou, me intimou, não, você vai.
Eu quero te ver depois no YouTube, quero te ver no Instagram. No Instagram. Falar, então você passa a melhor camisa aí. 3 bonitões aqui passando na Puxa, tela do seu computador, na sua TV. Isso vai demorar a acontecer de novo, hein? Reunir essa excelência Porque são aí, se somarmos os 3, e não conta 60 não. anos de história, 20 anos aí, aproximadamente de cada um, 2005, Isso aí. 2025, então, Glória é a muita Deus por história, isso, né? glória a Deus por isso, que Papai do Céu continue nos abençoando, que a gente tenha a alegria de estar entregando para a nossa municipalidade o nosso melhor, cada qual no seu tempo, na sua atividade laboral, mas eu fico muito feliz porque eu vejo em muitos de nós servidores uma identidade sul-paraibana, um gosto pelo que faz, um prazer pelo que faz. Abraços para Werneck, para alguém especial, de repente. Não. Abraço, assim, para todos os educadores, para todos os servidores. E, assim, te parabenizar, porque, assim, igual eu falei, tava falando cedo ali antes da gente subir, que quando eu recebi a ligação, porque eu tava no meio do corre lá. Então, assim, aí quando falou assim, estão ligando pro telefone da creche. Eu já falei, meu Deus, o que aconteceu? Você exonerado. Aí eu atendi. Aí falei assim, ele falou, Cosmos quer falar com você. Aí quando ele me passou toda a ideia, eu achei interessante, porque assim, eu não lembro, assim, eu tô há 20 anos, né, praticamente na educação, e como servidor, eu não lembro de um espaço, assim, entendeu? Desse, assim, às vezes as pessoas podem achar que seja pouco, mas assim, um espaço pra gente estar podendo debater, pra poder estar mostrando servidores, eu acho interessante. Então, assim, primeiramente, parabéns a você. E assim, igual eu falei ali, eu não podia. Me deu um frio na barriga, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu falei assim, eu não posso deixar de estar lá presente, esse primeiro, de ser um dos pioneiros para participar. Né? Então, assim, parabéns a você. E é igual eu falei, a gente está aí para precisou, nós estamos aqui. Tomara que o pessoal goste, né? Eu acho que vai gostar. O pessoal gosta, a gente está aqui, igual é tudo novo, até para nós aqui também. Estamos aprendendo, minha primeira vez fazendo um podcast. Acho que nós estamos mandando bem pela primeira vez. Então, assim... Pelo menos eu não tenho dúvida das pessoas que foram escolhidas para começar. Então, claro, eu tenho certeza. Esse trio aqui não é. Então, assim, é isso mesmo, assim. E a mensagem que eu queria deixar é assim, todos são capazes. Você só não é capaz quando você não tenta. Não tenta. Então, assim, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua meta de vida, tente. O não já tem, né? O não a gente já tem, certeza. A gente vai em busca do sim. Isso aí. É igual a gente, assim, só para encerrar, para passar a régua. Eu não sei régua. quanto tempo nós temos ainda. Quanto tempo nós temos ainda? 2 minutos? Pensei que era 2 horas. Se deixar, a gente vai, né? Se deixar, vai. Gostar de conversa. Conteúdo nós temos. Para passar a régua, né? A gente não pode deixar de mencionar, igual a gente estava falando, né? Nós somos formados hoje professores. Sim. Através de um curso pró-infantil. Do pró-infantil. Né? Foi no governo do Gil, junto com a Adelaide. Né? Eles estão hoje aí de volta, Gil e Adelaide. Sim. Um abraço para eles. Sim. Se eles não virem, nós vamos mandar o link para que eles vejam que estão recebendo um abraço dos servidores. Né? E nós tínhamos também formação continuada, que era um curso de capacitação. Eu lembro. Entendeu? Tivemos o privilégio de ter palestra de Bia Bedran, de Flávio e Rodrigo. Leonardo. Eu lembro de alguns. Era uma festa que deixava outros servidores com água na boca. Sim. Outros servidores, né, questionavam, mas nós não temos. E no final do ano a gente tinha educação valorizada. E valorizada mesmo. Tá? E assim, eu agradeço a oportunidade. Esse espaço é nosso, esse espaço é do povo. A gente vai estar convidando sempre servidores, mas também outras pessoas, porque talvez sejamos provocados pelo próprio servidor ouvir alguém do povo. Nós fazemos parte do povo e trabalhamos para o povo. O servidor público ele está em todos os lugares. De Sardual a Carvalhais. É o povo. É o povo, né? Nós somos o povo. Então, quando a gente abre para ouvir o servidor,
a gente está abrindo para poder ouvir o povo, porque você ouve a demanda do pai, da mãe no PSF, ouve-se a demanda de todo mundo, o guarda também escuta, ou seja, o servidor público, ele é do povo, e ele é para o povo. Então, muito obrigado a vocês, muito feliz. Passou o frio na barriga, o meu frio foi menor, porque eu vinha de uma situação que a gente não vai falar. Mas foi resolvido. Foi resolvido. Tá bom. No final, a Bíblia vai nos dizer, é bom e agradável que vocês vivam como irmãos. Então, Isso aí. irmãos brigam, mas glória. se amam e se entendem. Sim, o amor Mas não pode assim, acabar nunca. Para você que participou com a gente, toda quarta, toda não, menti, né? Às quartas-feiras a gente vai estar divulgando, uma média de 15 em 15 dias, você vai poder estar participando com a gente, mandando suas mensagens para que talvez eu possa responder. Se eu não souber, os convidados responderão. Esse é o primeiro de muitos outros encontros que nós teremos. Foi muito bom ter você com a gente, seja sempre muito bem-vindo. É do povo e é para o povo.